o nosso convidado de hoje é o pastor Joelson Cardoso, pastor, escritor, sexólogo, é o pastor da igreja Um Só Coração Church em Bristol. Com certeza ele tem muito para nos falar nesse dia e temos certeza que vamos aprender muito com ele. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado, queridos irmãos, graça e paz. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por esta oportunidade de podermos juntos compartilhar algo da parte de Deus. Amém. Glória a Deus, amém. Graças a Deus. Uma alegria, pastor, tê-lo aqui conosco. Sabemos que o senhor abriu mão aí do... Mas a gente queria avançar aqui com relação a algumas perguntas ainda, porque se a gente pudesse ficar falando mais da graça, ia ser muito bom. E não vai faltar oportunidade, a gente pode marcar, de repente, um outro dia para a gente conversar e mais voltado para esse assunto. Mas o que a gente queria conversar com o pastor é o seguinte: aí o pastor foi pastor no Brasil, foi pastor em Portugal, foi pastor na Espanha, voltou ao Brasil, veio aqui para a Inglaterra, e a profissão do pastor como sexólogo, aonde que entrou esse chamado, esse desejo de entrar nessa área? Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente, pastor. Aconteceu em 2023, 24. Nós tivemos, nessa ida para o Brasil, né, nós conhecemos a equipe do pastor Josué Gonçalves. Eu não sei se vocês conhecem. Não. Pastor Josué Gonçalves, ele é o pastor de um grande ministério, um ministério muito pujante, um ministério muito grande, e ele trabalha com casais, trabalha com famílias. Ele tem um ministério já há mais de 30 anos no Brasil. Eu arrisco a dizer que está chegando aos 40, ele estava com 39 anos de ministério. Ele deve estar com 40 anos de ministério já, esse pastor. Ele tem um ministério muito lindo para casais na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Uhum. E nós estivemos lá com ele, participando de uma imersão, né, muito boa para a família. E foi algo lindo, poderoso. E lá nós tivemos acesso, conhecemos a sexóloga Ariane Marques. E a Ariane Marques, hoje, ela é uma das sexólogas cristãs mais buscadas hoje, né, para palestras no meio cristão. É uma mulher hoje que é referência nessa área, ela e o esposo. Então, ela lançou esse curso, né, para sexólogos, e eu sou um dos alunos dela, né? Eu sou aluno da Ariane Marques, né, e da Sara, que são elas as idealizadoras desse curso de sexólogos. Então, assim, eles abriram isso, foi algo poderoso no Brasil, né, porque era algo muito escasso no Brasil. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui agora, nos dedos da sua mão, você consegue contar 5 amigos ou conhecidos que são sexólogos? Você consegue contar 5? Ou 3? Ou 2? Eu não conheço ou às nenhum. vezes Zero. Eu acho que para você dentro da ver, igreja é um tabu muito grande, né? Dentro da igreja, essa parte de para sexo, você ver o né? tanto que isso é escasso hoje no nosso meio. É um tabu falar sobre sexo, é um Sim. tabu pregar sobre isso. Você não ouve pregações sobre esse assunto. Então, assim, eu não tenho um amigo sexólogo. Não tinha. Porque não existe a pregação no nosso meio. Não existe esse ensinamento no nosso meio. Nem nas igrejas tradicionais, nem nas igrejas da graça, nem em qualquer igreja, não tem. Então, assim, aos poucos, esse tabu está sendo quebrado no Brasil, e com esse curso, né, isso abriu um leque agora maior, e você vai ver que isso dentro de 2 anos, 3 anos mais, isso vai ser algo muito comum no nosso Brasil. Você saber que a igreja tal tem um pastor que é sexólogo, tem uma irmã que é sexóloga. Eu quero fazer uma conferência de casais, eu quero trazer um sexólogo, onde é que eu vou conseguir? A igreja tal tem o pastor fulano. Então isso vai ser mais comum, coisas que há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, você não conseguia achar esse pessoal. Você tinha que buscar eles no mundo,
E não compensa, porque não são cristãos, a linguagem não é cristã. Existem sexólogos, mas sexólogos com uma pegada voltada para uma linguagem que não é a nossa, que não é o nosso conteúdo. Então, assim, sexólogos cristãos no Brasil, você não tinha 5 para contar nos dedos. Hoje você já tem centenas. Depois desse curso, que eu sou um dos alunos, né, temos agora centenas de sexólogos que agora podem atender as igrejas, podem atender palestras para casais, conferências, podcasts, rádio, televisão, escolas. É um leque muito grande em que agora a gente pode atender e tirar dúvidas e ajudar o nosso povo. A gente conversou com o pastor Jeremias e assim, ele comentou a respeito de muito tabu que tinha com relação à psicanálise, né? E hoje, quando ele dá atende alguém, né? É a luz da palavra. Pensamento que é o pensamento do mundo. Então, a orientação que ele vai nos dar, elas vão, e muitas vezes, contra as escrituras, contra a palavra de Deus. Então, hoje, você ter um profissional da área da sexologia que tem o conhecimento dessa área, mas que é um cristão, que é um filho de Deus, e principalmente, detalhe, que é da graça. Porque se ele for da lei, ele vai dar conselho também muito estranho. Os conselhos vai ser muito estranho, porque é da lei, e a lei é morte, a lei mata, a gente já sabe disso. Né? Uhum. Isso, rapaz, é uma coisa que no mundo de hoje, né, com a informação chegando e tá tudo à disposição no celular, e se não for bem direcionado, se não for bem ensinado, se não for cuidado, pode trazer uma dificuldade, né, pastor? Então a gente vê que é importante a igreja ter esse entendimento dos profissionais que hoje nós podemos nos aconselhar com eles, né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, muitos pastores estão abrindo os olhos para isso. Muitas igrejas estão quebrando esses tabus, estão fazendo palestras para casais, convidando um sexólogo para trazer uma palavra, para explicar sobre questões que são tabus, né? Questões que têm levado os casamentos à separação, a divórcio, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria nessa área, de procurar um profissional, de resolver um problema que não é um bicho de 7 cabeças, mas que precisa da ajuda de um profissional, né? Então, é importante buscar essa ajuda. Isso salva casamentos, isso salva famílias. Glória a Deus. E... Quer perguntar, Dan, alguma coisa? Eu queria perguntar ao pastor o seguinte: a concepção que eu tinha anteriormente sobre essa parte de sexólogo era como se fosse um profissional voltado para imoralidades, né? E depois a gente quebra eu quebrei esse tabu, né? Lendo, entendendo um pouco mais, igual o senhor está falando. E hoje em dia, uma pessoa que ela sente a necessidade de uma pessoa que sente essa necessidade de ter um cuidado, de ter um aconselhamento profissional com um sexólogo cristão igual o senhor, como ele faz para procurar o senhor? Como é que ele encontra para o senhor fazer essas sessões? A questão do sexólogo, ela envolve todas essas falas que o senhor colocou aí. Ela tem a questão da terapia, né? Se a pessoa quiser ter um tratamento com o sexólogo, terapia para casais. Então, ela envolve todas essas fases aí. Pode ser uma sessão só, pode ser várias sessões, né? Para tirar dúvidas sobre vários assuntos nesse quesito. Então, assim, ele é muito abrangente, né? A questão da sexologia, da terapia sexual. Isso aí abrange muitos aspectos do casal, da vida do casal. Então, é um assunto muito amplo, né? E cada caso é diferente. Cada caso é estudado de maneira muito
peculiar, né? É como uma obra-prima, é como, né, um vaso que está sendo moldado. Cada caso é um caso diferente, né? Não se pode aplicar a mesma coisa para um outro casal. Você não pode tratar as coisas, as pessoas com o mesmo medicamento. Cada caso é um caso separado, é um caso diferente. Então, a sexologia é a mesma coisa. Não pode você aplicar a mesma coisa para todo mundo igual, né? Cada pessoa tem um problema diferente. E o problema de um não é o problema do outro. Então, não dá para você pegar o mesmo problema de uma pessoa e usar para o outro, porque pode ser diferente. Nós somos seres, indivíduos diferentes. Todos nós somos diferentes. Então, o que funciona para um casal não vai funcionar para o outro. Certo. Concorda comigo? Com certeza. E assim, o pastor falou, e foi bem interessante a fala, que agora estão se formando mais profissionais da área, e isso daí vai ser com certeza um benefício. Mas a pergunta é o seguinte: às vezes os pastores eles têm conferências que eles trazem sexólogos e para dar uma palavra. Mas aí, então, o lado do líder, ele está disponibilizando essa informação. Agora, a pergunta é a seguinte: a igreja, né, o membro, ele tem buscado essa ajuda profissional ou o membro, ele continua com um certo tabu? Existem os dois lados, existem os dois tipos de pessoas. Existem aqueles que já entenderam que devem buscar ajuda. Normalmente, essa ajuda parte da mulher. A maioria dos casos é as mulheres que buscam ajuda, os homens são mais reservados, são mais vergonhosos, têm mais dificuldade de se abrir. Então, as mulheres são as que mais abrem-se para buscar ajuda, né? Para o casamento, para a relação sexual, para a parte íntima do casal, porque às vezes o casamento está acabando e aí ninguém busca ajuda, né? Ninguém busca um profissional, um sexólogo, um terapeuta, para poder entender o que está acontecendo. E, às vezes, uma terapeuta pode ajudar a salvar um casamento. Isso acontece com muita frequência, né? Uma ajuda de um profissional pode salvar um casamento. Então, às vezes, precisa de uma ajuda de fora. Então, se a pessoa não buscar ajuda, ela pode terminar com o casamento no divórcio, né? Então, quem não investe, pastor Josué, ele disse uma frase muito importante, ele disse: quem não investe no casamento está investindo no divórcio. Às vezes a pessoa fala: mas eu vou pagar tanto para poder fazer uma terapia. Pois é, mas aquele tanto pode salvar o seu casamento. Então, o que é mais caro? O que é mais caro? Você pagar uma terapia que vai custar X, que vai ser ali uma mixaria, se você for botar na ponta da caneta, ou o preço de um divórcio? De um divórcio. Né? Sério. Então, é sério, né? O negócio é sério. Quem não investe no casamento está investindo no divórcio. Isso é um fato. Então, às vezes é necessário você pagar uma terapia, você fazer uma viagem com a esposa para ir numa imersão para casais, né? Eu já participei, eu já fui com a minha esposa, nós estamos casados há quase 30 anos, né? Vai fazer 30 anos que nós estamos casados, mas já participamos. Foi fácil chegar até aqui casados? Não, muito difícil. 30 anos juntos não é fácil, né? Mas é possível, se houver humildade, se houver perdão, se houver um coração ensinável, você consegue chegar a 30 anos, a 40, a 50, ou até que a morte nos separe, né? Então, é importante que o casal entenda isso. Tem que investir no casamento, tem que investir. E, às vezes, tem que pagar uma terapia, tem que procurar um profissional, porque senão, como diz o ditado, a vaca vai para o brejo, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Mas, pastor, muito bom esse esclarecimento que o pastor teve. Então, assim, com certeza, o nosso conselho é pessoas que podem assistir venham assistir esse podcast, não deixe que esse tabu coloque o seu casamento em risco, né, pastor?
Não deixe que essa situação... Pode ser... É igual, pastor, as mulheres às vezes são mais sensíveis, os homens mais duros. O pastor Jeremias falou a mesma coisa. É mais complicado o homem. Nós somos meio difícil mesmo. Mas, se você tiver a humildade de reconhecer que você está passando por um problema, procure um profissional, né, pastor? Exatamente. Tem que ter essa humildade. Tem que procurar uma pessoa para ajudar, porque se você achar que você é o cara, que você resolve tudo, que você sabe tudo, que você não precisa de ajuda, esse é o princípio do fracasso, né? Então, homens inteligentes, eles procuram ajuda espiritual, ajuda de um profissional, porque quando você soma o espiritual com o profissionalismo, que é na área da sexologia, da psicologia, da terapia, da psicanálise, como o pastor Jeremias, que é um profissional dessa área, quando você busca essas ferramentas vão te auxiliar para você vencer em áreas que você está cego, porque existe os pontos cegos do casamento. E quem é que vai te mostrar? O profissional, o terapeuta, o sexólogo. Existem os pontos cegos. Quando você vai dirigir um carro, quando você vai dirigir uma carreta, um caminhão, existem sinais na traseira do caminhão e nas laterais mostrando os pontos cegos, em que o motorista não consegue ver. Então, se chegar alguém ali, uma moto, uma bicicleta, um carro, aqueles pontos cegos não te deixam ver. Então, na área sexual, na área do casamento, existem os pontos cegos, que você mesmo não vê. Precisa de um profissional te mostrar. Se algum irmão tiver assistindo esse podcast, sentiu desejo, depois dessa palavra, né, que ajudou a gente sobre essa necessidade, o Instagram do pastor vai estar passando aí embaixo. Manda um direct para ele, né? E busque. É só deixar esse mexer para a pessoa aproveitar que está passando o Instagram. Exatamente. Isso Pode entrar em contato. Porque tem... Está aí nossa rede social. Muito bom. E, pastor, então nós temos o pastor, que já nos trouxe um ensino muito bom. Nós temos o sexólogo, o cantor a gente ainda não teve a oportunidade, né? Vai ter que dar uma palhinha. Vai ter que dar uma palhinha uma hora. Mas a gente queria conhecer um pouquinho do lado escritor. Um homem de muitas habilidades, E a gente queria que o senhor falasse um pouquinho. Então, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que nada se cria, tudo se copia, né? Deve ser humilde para sentar, para ouvir e para depois ensinar aquilo que você está ouvindo do seu pastor. Então, ele defende a ideia de que você deve copiar aquilo que você acha bonito, bom para a igreja. Então, essa mensagem, esse livro nasceu de uma pregação do pastor Aloysio. Eu ouvi o pastor Aloysio pregar essa mensagem há muitos anos atrás, eu não lembro qual ano exatamente, mas eu ouvi uma pregação dele sobre esse tema. E eu achei muito interessante, eu achei muito top. Eu falei, meu Deus, que revelação profunda, que coisa linda. 7 coisas que existem no inferno que deveria ter na igreja. Então ele pregou esse tema. Só que eu anotei os temas, né? E aí depois eu fui trabalhar em cima e desenvolvi, né, o livro. Eu fui trabalhar os meus próprios tópicos, né? Eu peguei apenas a ideia do que ele falou, mas eu desenvolvi o livro dentro daquilo que o Espírito Santo foi me dando depois, né? Eu usei apenas o tema e aí o Espírito Santo me deu o conteúdo do livro, né? Então, eu estou sendo aqui transparente, assim como o pastor Aloysio falou. A ideia não é original, não fui eu que criei, foi o pastor Aloysio. Foi bênção para nós, né? Foi bênção para nós, né? Então, eu peguei essa mensagem, ouvi ele, e aí nasceu a ideia de fazer o livro. Então, foi de ouvir o pastor Aloysio que nasceu a ideia desse livro, né? Certo. E o pastor, assim, só dar uma palhinha, quais seriam esses 7, porque aí tem que comprar o livro para ler e poder ter um entendimento nos tópicos que o pastor está falando. Mas o pastor poderia falar desses 7, pelo menos
alguns, assim, de uma forma mais, claro, mais geral, né? O que seriam... Eu quero dar uma palhinha sobre o último, né? Eu gosto muito do último, da última coisa, né? 7 coisas que existem no inferno e que deveria ter na igreja também, né? E é até um tema chocante, né? Impacta muitas pessoas, porque a princípio a pessoa pode pensar o seguinte: peraí, mas tinha que ser 7 coisas que existem no céu, não no inferno, né? Então começa a ter perguntas na mente da pessoa, como por exemplo, o que teria no inferno que tem que ter na igreja? É contraditório, né? Como que no inferno vai ter coisas que deveria ter na igreja? Então as pessoas ficam um pouco assim, né, com a mente pensativa, né? O que tem no inferno que deveria ter na igreja? Então, uma das coisas que está no livro, que é exatamente a última, que eu acho muito bonita, eu acho assim, é muito forte, porque a palavra primeiro tem que falar conosco, né? Um livro para ser escrito, primeiro, é como uma pregação, tem que falar com você primeiro, senão não vale a pena. Se não falou com você, não vai falar com as pessoas. Então, eu só escrevi esse livro porque essa palavra falou muito comigo, foi muito forte, né? 7 coisas que tem no inferno que devia ter na igreja. E a última coisa é que o rico, ele falou para Abraão, ele disse: não, Abraão, se um dos mortos ressuscitarem, eles crerão. Então, manda alguém pregar para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, e se eles ouvirem, eles se arrependerão. Aí Abraão diz assim: olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Se eles não estão acreditando nos vivos, quanto mais se um dos mortos ressuscitarem. Não é assim que está escrito? O texto lá? E aí, qual que é a aplicação? A aplicação é que um morto ressuscitou. Um morto ressuscitou. Então, eles podem crer porque um morto ressuscitou. E quem foi? Jesus Cristo. Ele ressuscitou, né? Então, se Jesus ressuscitou, tem ressurreição para sua família, tem salvação para sua família, né? Tem perdão. Então, é isso que é a grande mensagem desse livro, né? Há perdão disponível. Há disponível. Amém. O pastor quer trazer mais alguma informação com relação ao livro? Porque era bom se o pastor pudesse falar onde que tem a disponibilidade, para depois a gente seguir para o próximo tópico. No momento, eu tenho ele disponível apenas em PDF. Ele físico acabou. Eu preciso mandar fazer uma nova tiragem e, por enquanto, agora só mesmo em formato digital, em e-book. E o senhor tem e-book, né? E consegue comprar pela Amazon ou diretamente com o pastor? Olha, por enquanto, só comigo, porque eu tinha ele em 3 plataformas. Ele estava na Hotmart, na Submarino e nas lojas americanas. Só que nessas 3 plataformas, ele estava na velha roupagem. Eu fiz uma nova diagramação, um novo design, uma nova capa e acrescentei mais páginas. Ele era com menos de 100 páginas, era uma outra capa, uma diagramação bem inferior. Então, eu fiz um upgrade nesse livro, né? Eu coloquei numa editora muito renomada no Brasil. Eu fiz esse livro na editora do pastor Josué Gonçalves, que é esse pastor que eu falei para vocês. Então, eu fiz na editora dele. Então, esse livro novo não está nas plataformas que estava o antigo. Então, eu fiz ele recente e ainda não o coloquei nas demais plataformas, como Lojas Americanas, Submarino, Hotmart e Amazon. E, por enquanto, ele não está disponível o novo, né? Só o antigo. Certo. Então, se alguém quiser comprar esse livro, entrar em contato com o pastor Joelson, Joelson _1447, né?
Isso. Eu mando pelo e-mail, pelo WhatsApp. Hoje mesmo eu vendi 2 lá no Brasil. O pessoal já me pediu aqui, eu já mandei. Muito bom o livro. Isso daqui eu garanto, assim, coisas que você vai ficar surpreso em saber essas informações. Muito bom. Aleluia. Eu recomendo, não é porque eu escrevi, não, mas o livro é muito bom. Não, olha, nos edificou muito, pastor. Graças a Deus, a mim e minha esposa, nós lemos, nós somos, graças a Deus, edificados. Pastor Joelson, nós tivemos aí a informação, o pastor viveu um período, né, num ministério, né, ou uma doutrina mais legalista, e hoje o pastor tem vivido essa experiência, esse novo ensino com relação à graça. E isso tem sido, com certeza, uma grande bênção na vida do pastor. E nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho e o pastor nos falou que, na realidade, o pastor não é da igreja videira, mas o senhor faz parte da vinha. Seria isso mesmo? Exatamente. Então, para o espectador, né, aquela pessoa que vai nos ouvir, e às vezes não tem um entendimento o que é isso, né? Não ser da videira, mas ser parte da vinha, né? O que seria isso para uma pessoa que não tem esse conhecimento? Se eu pudesse explicar um pouquinho para a gente. Uma pergunta bem interessante e muito boa mesmo. Então, como que é ser pastor da vinha, né? Como que funciona ser pastor da vinha? Como é que é isso? Você é videira, você é vinha, o que é videira, o que é vinha, né? Então, muito bem. A videira é o ministério do pastor Aloísio, né? Ministério Videira. Ele é o pastor presidente e a sede fica em Goiânia. A igreja hoje ela tem mais de 100 mil membros espalhados pelo Brasil e contando com os de fora do Brasil, acredito que chega a mais de 100 mil membros hoje a igreja em todos os países que ela está. Então, somado a isso, existem as igrejas vinha, que são associadas, igrejas que associaram-se. Por exemplo, eu sou da igreja Um Só Coração, que a sede é em Goiânia também, né? Uhum. Tanto a igreja videira quanto a igreja que eu sou membro, ela está em Goiânia, né? Pastor Alexandre Londeiro é o nosso pastor presidente. Então, as igrejas que querem caminhar juntos com a videira, elas podem se tornarem associadas e passarem a ser chamadas de vinha. Então, existe a videira e existem as igrejas associadas, que são chamadas de vinha. Então, eu sou parte da vinha. Sou uma igreja associada aqui na cidade de Bristol, no Reino Unido, aqui na Inglaterra, né? Então, nós temos igrejas pelo mundo inteiro que estão dentro desse formato, dentro deste padrão. As igrejas videiras são as originais e as igrejas vinhas são as igrejas que foram associadas, né? É como se fosse um filho adotivo. Existem os filhos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, e existem os filhos que foram adotados. Então, nós estamos nessa categoria de filhos adotados. Uma linguagem bem simples que todo mundo pode entender. E aí, no caso, como é que funcionaria essa assistência, né, essa cobertura que a igreja dá? Vocês fazem, como igreja da vinha, vocês fazem a mesma imersão? Porque o pastor citou aqui as imersões, os estudos que são dados, a parte da teologia. Vocês têm acesso, como vinha, a todos esses cursos que estão disponíveis na videira? Boa sua pergunta. Temos sim.
Esse é um grande diferencial da vinha, né? Da videira, porque quando você se torna um associado, é claro que para andar com a videira você precisa crer na doutrina da graça. Não tem como ser uma igreja legalista, uma igreja, né, da velha dispensação, para andar juntos. A própria Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então, para começo, é necessário você estar crendo na mesma coisa, na doutrina da salvação pela graça, unicamente pela graça, né? Sem as obras da lei. Então, o primeiro passo é você crer nisso. Se você tem esse mesmo fundamento, crer da mesma maneira, na doutrina da graça, na salvação, unicamente pela fé, então esse é o primeiro passo. Passado por esse primeiro passo, se você quer ser um associado, você precisa procurar um pastor que é supervisor de região. Por exemplo, aqui na cidade que eu estou, na cidade de Suíndo, o nosso pastor supervisor do Reino Unido é o pastor Antônio. Então, o pastor Antônio é o pastor supervisor deste país, e mais Irlanda, e todos esses países que fazem parte do Reino Unido, ele é o pastor supervisor. Então, você que está aqui nesses 4 países, de repente você está nos ouvindo, você está aqui na Inglaterra, ou você está lá na Irlanda, você está na Escócia, né? E você quer participar disso, eu quero ser uma igreja vinha, eu quero participar disso. Então, você pode procurar o pastor Antônio, né? Você pode falar com um dos nossos irmãos que estão aqui na live, o Dan, né, aqui no podcast, o Dan Rodrigues ou o Jorge, e eles vão te orientar. Se você quiser saber mais como ser um pastor associado, uma igreja vinha, basta você falar com um de nós estaremos prontos para te ajudar, para te dar toda a informação necessária. Então, tem sim, tem todos os cursos, você tem acesso a todos os cursos, você tem acesso a tudo que é ensinado na Igreja Videira, você pode também ensinar na sua igreja, se você quiser, né? Os pastores são super amáveis, são homens de Deus, te ajudam em tudo que você precisa. O pastor Antônio é um homem de Deus, um pastorzão que, assim, você precisa conhecê-lo, homem de Deus, toda a equipe são homens de Deus, e eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, estou muito animado, muito, assim, foi a melhor coisa que aconteceu comigo nos últimos anos, foi fazer parte da videira, da vinha, de ser um associado. Estou vivendo os melhores momentos do meu ministério. Glória a Você é bem Jesus. amparado? Existe um bom amparo? Porque tem muita o que a gente percebe, principalmente aqui no exterior, de pessoas que trazem o ministério para cá e falam assim: ah, eu vou me associar a uma igreja. Aí eles vêm para cá como uma igreja, mas tipo assim, olha, você só tem um nome, né? Agora você é para lá. Você tem um amparo também, um sustento, assim, não estou falando financeiro, mas assim, de te ajudar, de te dar dúvidas, você é bem próximo, tem um discipulado bem próximo nesse Tudo. sentido. Tem. Até financeiro eles ajudam você. É Olha, poucas igrejas que fazem isso, é poucas igrejas que são tão amorosos, tão carinhosos, tão doadores, assim, se doam pelo reino, pela obra. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu confesso que eu tenho mais de 30 anos de fé, eu nunca vi isso em lugar nenhum, nenhuma igreja, nesse período que eu vivi como pastor, sou pastor há mais de 20 anos, mas viver o que eu estou vivendo aqui na vinha, eu nunca vivi. O amor, o carinho, a atenção dos pastores para te pastorear, para te ajudar, para te ensinar, nunca vi isso em lugar nenhum. Muito maravilha. bom. E assim, pastor, uma última pergunta aqui. O pastor, igual falou, é vinculado, né, à sua igreja, um só coração, lá em Goiânia. E o pastor tem a mesma igreja aqui, certo? E aí a igreja videira, ela tem um ensino, e uma coisa que o pastor falou que é importante, tem que alinhar a teologia, né? Então, é isso que nós cremos, então alguém que crê a mesma coisa vai seguir nessa mesma linha e vai aplicar a mesma teologia, vai ter acesso aos mesmos livros, né, aos mesmos cursos.
Mas com relação à administração, aí agora nós estamos falando da administração local, certo? O senhor, como um só coração, o que a igreja videira não é mais a parte do suporte, mas é o dia a dia do pastor na sua igreja. Assim, qual a interferência, a gente pode chamar de interferência, que a videira tem? Ou o pastor segue, assim, pastoreando as suas próprias ovelhas, com o seu próprio entendimento, se o pastor quiser mudar uma coisa ou outra, não com relação à teologia. Estou falando assim, na liturgia de culto, como é que funcionaria isso? Eles são muito tranquilos quanto a isso. Não há uma cartilha, não há uma regra que você tem que seguir a deles. Não, você é livre. E você é livre para fazer a sua liturgia, o seu culto do seu jeito. Não há uma obrigatoriedade de seguir um padrão nesse aspecto. Você é livre, né? Isso é muito bom na videira, na vinha, porque você tem liberdade para fazer o culto do seu jeito. Isso eles não interferem nessa questão. Então, isso é muito gostoso. É muito bom trabalhar com o pastor Antônio, com toda a equipe. E lá em Goiânia também segue o mesmo padrão. O nosso pastor presidente lá, que é o pastor Alexandre Londeiro, está debaixo da supervisão do pastor André, eu acho que é André o nome dele, pastor André Francisco, exatamente, que é o pastor da igreja Praça da Bíblia, que é aquela igreja que teve o problema do teto que caiu, né? Inclusive, eles estão agora em Israel, né? Pastor Aloísio e ele, o pastor André Francisco, pastor Luiz Rigonato, eles estão em Israel agora, fazendo aquela viagem que eles tinham programado. Estava ouvindo agora há pouco o pastor Aloísio lá em Israel. Então... A Escola da Graça está sendo transmitida lá de Israel. A igreja nossa em Goiânia também está debaixo da supervisão lá do supervisor pastor André Francisco. Glória a Deus. Então, assim, a gente vê que só tem benefício, né? Porque, às vezes, você vem para um país ou você se desligou de uma determinada igreja, você não tem esses cursos estruturados, você não pode parar a sua vida para começar um curso, por exemplo, né? E aí você se afilia a uma igreja maior que tem esse amparo e você, dentro do alinhado à sua teologia, né? A sua prática de fé, você se alinha a um grupo maior que já tem toda essa estrutura, é um grande benefício que não vai interromper o seu ministério. Às vezes você saiu, você não tem condições sozinho de caminhar. É só se vincular, né, a uma igreja maior e que aí você vai ter oportunidade de dar continuidade no seu ministério como um pastor, né? Com certeza, pastor. Se o pastor que tiver esse entendimento, ele só tem a ganhar. A igreja dele só tem a crescer, porque é uma parceria muito abençoada. Quando você trabalha com homens de Deus, com pessoas que têm um coração no reino, você nota isso nos pastores. Eles não têm uma visão de o meu reino, o meu mundo aqui, não. É nosso. É o reino, é a obra, é o crescimento da igreja de Cristo. Eles não têm esse pensamento de a minha igreja, o meu grupo, o meu povo aqui, não. É o reino, é nosso. Né? Então, tudo é para o reino, tudo é para o crescimento da igreja de Cristo. Não é a placa denominacional. Eles não olham para a placa, eles olham para o reino. E isso é o que é o mais importante que eu percebo. O reino é maior que as denominações, né? A gente pode... Exatamente. O reino é maior. Sabe uma última questão? Acho que tudo que você falou, tudo que o Júnior perguntou, eu acho que de forma indireta o senhor falou, mas é como se essa associação ela não é vista como um business, né? Porque a gente vê muita igreja que se amplia e fala assim, olha, agora você vai ir, mas você vai ter que me pagar uma parte, né? Você vai ter que repassar algum dinheiro, olha, eu que vou administrar suas finanças. Você tem essa liberdade financeira também. Você não é um business que a igreja não é como se fosse uma franquia, né? Um business que você tivesse que estar ali cuidando, sendo cobrado financeiramente, né? Como que isso funciona? Exatamente. Essa questão aí também é muito interessante, porque
nas demais igrejas, as que eu conheço, principalmente de nível assembleiano, para você se filiar a uma convenção, você tem que pagar uma taxa mensal, tem a taxa anual, você tem que mandar X para aquela igreja. Então, assim, 90% delas fazem esse tipo de cobrança, né? As alianças são feitas, mas elas são feitas dentro desses critérios. E na igreja videira, eu percebi que é bem diferente, né? Não há essa obrigatoriedade de você ter que mandar X, não. Você tem que honrar o seu supervisor, o pastor local. O pastor da igreja, ele abençoa a vida do supervisor, né? E ele, como associado, ele dá o dízimo da igreja, não é uma cobrança, uma taxa, não. O dízimo da igreja, ele dá para a vinha. E o que a vinha faz? Ela abre novas igrejas, ela faz subsídio para eventos e ajuda muita gente. Então, assim, tudo que você faz volta para você mesmo. Os benefícios são para você mesmo. Então, quando você se torna um associado, você pode dizimar na vida do seu supervisor, né? Por exemplo, o pastor Antônio é o nosso supervisor. Então, o pastor local, eu dizimo na vida dele. Eu abençoo a vida do supervisor. Então, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver por aí. É diferente. Então, você honra o supervisor, você honra a vida dele, né? E a sua igreja dá o dízimo para a vinha, não é para a videira. Percebe a diferença? Aham, aham. O dízimo você dá para a vinha. E a vinha, ela usa esse dinheiro para fazer eventos, para ajudar pessoas que não têm condição de participar de um evento. Então, ela faz muito esse tipo de trabalho. Então, é um trabalho muito bonito e que eu achei muito bom. Para mim, está excelente. Eu acho que qualquer pessoa que tem um entendimento correto das coisas vai entender que é uma bênção para a igreja local. Então, como o pastor falou, se por acaso você tiver alguma dúvida, né, precisar de maiores informações, entre em contato com o pastor Joelson, e ele com certeza vai ter a alegria de tirar todas as dúvidas que o pastor, né, possa ter. Agora, infelizmente, a gente já está terminando, né? A gente queria conversar mais, e porque é tão agradável, né? Passo Quando a gente rápido, né? passou Passo rápido rápido, né? demais. E, Isso rápido. e assim, a gente e esse é um dos propósitos do Europa na Graça, né? Tanto que o nosso slogan é nós edificarmos uns aos outros, proclamando o reino de Cristo, né? O evangelho de Cristo. Então, isso daqui é uma edificação. Então, nós nos edificamos, aqueles que nos ouvem vão ser edificados para que nós possamos ter condições de propagarmos essa palavra, né? Esse ensino, esse evangelho, essas boas novas para alcançar a muitos outros, né? Nós cremos nisso. Mas no nosso bloco final, na breve palavra, em questão de 3 minutos, de 3 a 5 minutos, com relação a alguns tópicos que nós vamos apresentar aqui. Às vezes não tem encontrado um lugar para se reunir, seria uma opção. A outra é uma palavra, às vezes, de encorajamento, de esperança para uma pessoa que, às vezes, não conhece o Senhor, pessoas aí que têm sofrido, né, não têm experimentado da misericórdia de Deus, e lançar um desafio para que essas pessoas pudessem até mesmo estar participando com a gente, né, de procurar uma igreja para poder se reunir. Se o pastor pudesse nos trazer uma pequena palavra. Com certeza. Hebreus capítulo 10, versículo 25, Paulo, que nós acreditamos que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, Paulo, ele diz o seguinte, que não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, né? Então, esse é um texto que Paulo nos dá aí uma repreensão, né? Não deixando a vossa congregação.
Então, o escritor aos Hebreus, ele é enfático, né, em dizer que o congregar é importante. O congregar, ele faz parte da igreja. Muitas pessoas caíram num erro terrível de pensar que eles são a igreja. Não, eu sou a igreja. E isso é uma falácia. Isso não é verdade. Nós não somos a igreja. Nós somos pedras vivas. Pedro disse isso. Pedras vivas. E quando essas pedras vivas se reúnem, então está presente a igreja. Mas a igreja, uma pessoa só não é a igreja. Esse é um engano que está sendo espalhado pelo Brasil e por muitos lugares, né? Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Ninguém só é a igreja. Nós, individualmente, somos pedras, pedras vivas. E quando essas pedras se reúnem, elas se tornam casa de Deus. Isso sim é a verdade. Então, não dá para ser igreja fora do corpo. Ninguém consegue ser igreja sem estar no corpo. Então, é necessário congregar, é necessário estar conectado ao corpo, pois sem congregar ninguém conseguirá ser crente. Eu sou crente em casa. Isso não é verdade, não consegue, porque você não pode amar a cabeça e odiar o corpo. Eu amo a Deus, mas eu não quero saber de igreja. Não, não tem como amar a Deus e odiar a igreja. Quem ama a Deus tem que amar a igreja. Esse é um fato, né? E com respeito àquelas pessoas que estão desanimadas, que talvez estão querendo parar e não congregar mais, porque está decepcionados com a igreja, porque o pastor te feriu, porque a igreja te feriu, não faça isso. Olha, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da sua família. Os fracos caem, os tímidos ficam pelo caminho, mas os determinados alcançam os seus objetivos. Não desista dos seus sonhos, da sua família, pois um boxeador não desce do ringue só porque levou o primeiro soco. Um time de futebol não sai do campo só porque levou o primeiro gol. Uma criança não para de tentar andar só porque teve o primeiro tombo. E nem o sol deixa de brilhar só porque naquele dia choveu. Por isso, sacode a poeira, levante a cabeça e marche ao som do seu próprio tambor, porque Deus é com você, Deus é com a sua família, você é amado, você é filho, você é perdoado, e o Pai está esperando você de braços abertos, assim como ele fez com o filho pródigo. Ele quer fazer com você. Ele tem sapatos novos para você, ele tem um anel novo para você, ele tem um bezerro cevado para você, e ele está te convidando para voltar para a casa do Pai. Olha, não fique fora. Se até o reino de Deus ele é tomado por esforço, você precisa se esforçar para voltar para a presença do Pai. Venha para o reino, volte para o reino de Deus. Se até a pimenta é do reino, o que você está esperando? A pimenta do reino, né? Nós podemos ser também, glória a Deus. Muito bom, pastor, muito bom. Pois é, nós estamos chegando ao final. Amém. Foi muito bom. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado por esse tempo precioso com vocês. Foi incrível. Queria agradecer a sua presença, pastor Joelson, Jorge Souza. Obrigado. E sempre lembrar os irmãos que chegaram até aqui para curtir, para compartilhar, para ver os episódios, né? De repente, se esse episódio te edificou, entra no nosso canal no YouTube que você vai ver outras palavras ali, outros episódios com outros irmãos abençoados que podem também te edificar. Então, não deixe de ver, de curtir, de compartilhar com uma pessoa se isso fez sentido para você. E, pastor Joelson, mais uma vez, obrigado. Né? As suas redes sociais estão abertas? Tem alguma outra forma que as pessoas podem te encontrar, pastor? Para, de repente, adquirir um livro, para adquirir uma mentoria do senhor, não sei como é que a gente se expressa, né? Uma consulta com o senhor, né? Amém. Algum outro desses o meu trabalhos, WhatsApp, né? Cantar em algum lugar, né? Fazer alguma locução. O meu WhatsApp também, né? Quem quiser também entrar em contato através do WhatsApp é o
o DDD daqui da Inglaterra, né? O mais 44 7342 56 93 10. Esse é o meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo diretamente, pode me chamar nesse número depois. Maravilha. Bem, Obrigado, pastor, pela atenção. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquei muito honrado pelo convite. Que Deus possa abençoar os irmãos muito, muito, muito. Glória a volte Deus. sempre. Obrigado. Que Deus abençoe. Bom descanso, boa noite. Obrigado para vocês Um abraço também. na família. Um abraço na família. Boa Amém. noite a todos. Deus abençoe vocês. Até mais. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.